Pessoal, boa tarde. Mais uma aula no canal Vivenciando Química. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas, tá? No caso, nós vamos falar primeiramente sobre a dissociação iônica e a ionização. Depois nós vamos para os ácidos e aí nós finalizamos essa nossa aula com as bases. E aí nas aulas posteriores, tá? Nós vamos falar sobre sais e óxidos, para a gente fechar essa parte de funções inorgânicas, ok? Bom, esses dois fenômenos, a dissociação iônica e a ionização, foram escritos pelo Arrhenius. A partir do momento que o Arrhenius, ele começou a observar o comportamento de algumas substâncias moleculares e algumas substâncias iônicas quando dissolvidos em água. E aí, essa observação que o Arrhenius fez foi justamente em relação ao comportamento dessas soluções diante da condução de corrente elétrica. O Arrhenius percebeu que alguns compostos covalentes, quando dissolvidos em água, tornavam a solução uma solução eletrolítica, ou seja, uma solução capaz de conduzir corrente elétrica. Para tanto, era necessário que nessa solução tivesse a presença de íons positivos e negativos. E foi aí que o Arrhenius propôs a teoria ou fenômeno da ionização. Então, alguns compostos covalentes, quando dissolvidos em água, esses compostos eles formam íons positivos e negativos. E aí a solução, repito, ela passa a ser uma solução eletrolítica. Já os compostos iônicos, quando dissolvidos em água, eles não sofrem a ionização, eles sofrem uma dissociação iônica. O íon positivo é separado do íon negativo e aí essa solução ela se torna também uma solução eletrolítica, uma solução que tem capacidade de conduzir corrente elétrica, tá? Então foi isso que o Arrhenius ele observou quando alguns compostos covalentes eram dissolvidos em água, alguns compostos iônicos, quando dissolvidos em água, também sofriam um fenômeno chamado de dissociação. E aí a solução, ela era uma solução eletrolítica, tá, pessoal? Então, o Arrhenius, ele propôs essas duas teorias. E aí, só um resuminho aqui, só para lembrar vocês, tá? Compostos iônicos em água, a solução iônica é uma solução aquosa iônica, é uma solução eletrolítica. Então, esse composto em água, ele se dissocia. O íon positivo se separa do íon negativo. Compostos moleculares em água, nós vamos ter solução molecular que não conduz corrente elétrica, não sofre ionização, não tem formação de íons, é uma solução não eletrolítica. Nós vamos ter uma solução iônica, que aí no caso, esse composto covalente à água vai sofrer uma ionização, e aí vai tornar essa solução uma solução iônica, capaz de conduzir corrente elétrica, no caso, nós teremos uma solução eletrolítica, tá? E a partir dessas duas teorias, o Arrhenius ele propôs a definição para ácido, base e também para os sais. Lembrando, nessa aula nós vamos falar de ácidos e de bases. Nós vamos deixar sais e óxidos para uma outra aula sobre funções inorgânicas, tá? Apesar do Arrhenius ter colocado aqui também o conceito de sais, tá, pessoal? Então, para Arrhenius, ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como único cátion, tá? Liberando como um único cátion o íon H+, ou o íon H3O+. Essa última representação, H3O+, pessoal, é chamado de hidrônio ou hidroxônio pela IUPAC, tá? Então, o Instituto da Química Pura e Aplicada chama essa representação H3O+, de hidrônio ou hidroxônio. Bases são compostos iônicos que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, e aí o íon negativo que vai ser liberado vai liberar como único ânion, como único íon negativo, o grupo OH-, chamado de hidroxila, tá? Então, nos ácidos, o íon mais importante é o positivo, que é o H+, ou H3O+, chamado de hidrônio ou hidroxônio, essa última representação, H3O+, e nas bases o íon mais importante é o íon negativo, que é o grupo OH-, chamado de hidroxila, tá, pessoal?
O Arrhenius também coloca a definição para sais. É toda e qualquer substância que em solução aquosa sofre uma dissociação, vai produzir um íon positivo diferente do H+, e um negativo diferente do OH-, tá? E aí depois a gente vai falar mais especificamente dessa função. Bom, vamos falar dos ácidos. A gente já sabe o conceito, né? Compostos covalentes, que em água se ionizam. O íon positivo ou vai ser o H+, ou vai ser o H3O+. Esse é o conceito que foi dado pelo Arrhenius. Uma das principais características dos ácidos é o sabor azedo, tá? Então, os ácidos, as substâncias que têm características ácidas, têm como principal característica o sabor, que é, no caso, o sabor azedo. Esse sabor azedo faz surgir no nosso organismo, na nossa boca, a saliva. Então, os ácidos faz com que o nosso organismo, o nosso corpo produza saliva, tá? Então, nós temos a produção de saliva a partir do momento que a gente está ingerindo uma substância de sabor azedo, tá? Então, a gente também vai conversar sobre isso mais ao longo da nossa aula. Como é que vocês vão dar o nome dos ácidos? Primeiro, a gente vai dividir os ácidos em dois grupos. Hidrácidos, ácidos sem oxigênio, oxiácidos, ácidos com oxigênio. Então, primeiro a gente divide nesses dois grupos para poder escrever a nomenclatura. Nos hidrácidos é mais simples. Ácido, o nome do elemento ligado ao hidrogênio, terminado na palavra hídrico, tá? O HF, ácido fluorídrico, o HCl, ácido clorídrico, o HBr, ácido bromídrico, o HI, ácido iodídrico, o H2S, ácido sulfídrico e o HCN, ácido cianídrico. Então, nos hidrácidos é mais simples para vocês colocarem a nomenclatura, tá? Coloca a palavra ácido, o nome do elemento ligado ao hidrogênio, e aí você coloca a terminação hídrico, ok? Isso é a nomenclatura dos hidrácidos. Já nos oxiácidos, tem duas maneiras para vocês colocarem, para vocês escreverem o nome dos oxiácidos. Uma delas é vocês aprenderem quais são os elementos que aparecem na formação dos oxiácidos, da 17ª família, da 16ª, da 15ª e da 14ª. É uma das maneiras, tá? Por exemplo, na 17ª, os elementos que vão formar oxiácidos é o cloro, o bromo e o iodo. Não existe oxiácido do flúor, tá, pessoal? Não tem. Então, por exemplo, nós temos aqui o HClO3. Nós temos aí o ácido clórico, tá? Se colocarmos o iodo no lugar do cloro, nós vamos ter o ácido iódico. Na 16ª, vai aparecer nos oxiácidos o enxofre e o selênio. O H2SO4 é o ácido sulfúrico. Se for o H2SeO4, é o ácido selênico, tá? Na 15ª, nitrogênio, fósforo e o elemento chamado de arsênio. O HNO3 é o ácido nítrico. O H3PO4 é o ácido fosfórico, tá? E na 14ª, o elemento carbono, formando o H2CO3, que é o ácido carbônico. É uma das maneiras. A outra é vocês calcularem a carga do elemento central. Lembrando, o oxigênio sempre vai ter carga -2 e o hidrogênio sempre vai ter carga -1 nos oxiácidos. Então, o elemento do centro, ele vai ter uma carga. Esse elemento do centro, ele pode ter carga que vai de +7 até +1. Se for +7, ácido, per, mais nome do elemento terminado em ico. Se for +6 ou +5, ácido, nome do elemento terminado em ico. Se for +4 ou +3, ácido, nome do elemento terminado em oso. Se for +2 ou +1, ácido, a palavra hipo, o nome do elemento também terminado em oso. Então, vocês podem calcular a carga do elemento central, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui o HClO4. O HClO4, o cloro, ele vai ter carga +7. Então, esse ácido,
nós vamos chamar de ácido perclórico. O HClO3, o mesmo cloro, ele vai ter carga mais 5. Nós vamos chamar esse ácido de ácido clórico. O HClO2, o cloro vai ter carga mais 3. Nós vamos chamar esse ácido de ácido cloroso. E o HClO, o cloro vai ter carga mais 1. Esse ácido, ele vai ser chamado de ácido hipocloroso, tá? Então, dependendo da carga do elemento central, vocês podem colocar ácido, per, nome do elemento mais ico, ácido, nome do elemento mais ico, se for, no caso, a carga mais 6 ou mais 5, ácido, nome do elemento mais oso, se for a carga mais 4 ou mais 3, ácido, hipo, nome do elemento mais oso, se for a carga mais 2 ou mais 1. Salve-se duas exceções que não obedecem à regra. O H2CO3, que é o ácido carbônico, e o H3BO3, que é o ácido bórico. Eles não obedecem à regra do NOx, do elemento central, tá? Vocês não vão nem calculem. O H2CO3 é o ácido carbônico, o H3BO3 é o ácido bórico, tá, pessoal? Tá aqui, tá, ó. Os ácidos que eu falei nesse instante. O HClO4, o HClO3, o HClO2 e o HClO. Ácido perclórico, ácido clórico, ácido cloroso, ácido hipocloroso, tá? Tem alguns ácidos que recebem o prefixo orto, meta e piro. O prefixo orto, pessoal, é para os ácidos que têm na sua composição, na sua fórmula molecular, uma molécula de água. O ácido meta, tá? Esse prefixo meta é para ácidos que na sua fórmula molecular não tem molécula de água presente. E o ácido piro, tá? É para ácidos que são formados a partir da desidratação de duas moléculas do ácido orto. Tá? Eu vou explicar para vocês melhor aqui no slide, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o H3PO4. Esse ácido aqui, na sua fórmula molecular, tem uma molécula de água. Então, ele é o ácido orto. Nós podemos chamar de ácido ortofosfórico. O prefixo orto, ele não é obrigatório, tá? Ele é dispensável. Você pode colocar ou não, não é obrigatório. Já o prefixo meta e o prefixo piro, eles são obrigatórios. Vocês precisam colocar se for necessário, tá, pessoal? Então, vamos imaginar que dessa molécula, eu vou tirar uma molécula de água. Do H3PO4, eu vou subtrair uma molécula de água. Vai sobrar o HPO3. Então, esse HPO3, eu não posso chamar ele de ácido fosfórico, porque o fosfórico é o H3PO4. Então, esse ácido, o HPO3, é o ácido metafosfórico. Se eu tiver duas moléculas do ácido orto, e dessas duas moléculas tirar uma molécula de água, vai sobrar H4P2O7. O H4P2O7 é o ácido pirofosfórico, tá? Então, é assim que vocês vão ter os ácidos orto, meta e piro, tá? Lembrando que o prefixo orto, ele é dispensável. Vamos falar um pouquinho da classificação. Então, nós temos alguns critérios para classificar os ácidos. Primeiro, número de hidrogênios ionizáveis. Ah, Franklin, eu me lembro disso aqui. Eu tenho lá a fórmula molecular. Por exemplo, eu tenho o H2SO4 e eu sei que nessa fórmula tem 2 hidrogênios ionizáveis quando eu dissolvo isso na água. Então, eu vou classificar como de ácido. É isso mesmo, tá? Então, se na molécula do ácido tiver um hidrogênio ionizável, Não estou dizendo para vocês que tem que ter só um hidrogênio na fórmula molecular. Eu posso ter 2 hidrogênios, 3 hidrogênios e só um deles ser ionizável. Vai ser classificado como monoácido. Se tiver 2 hidrogênios ionizáveis, vai ser um diácido. Se tiver 3 hidrogênios, vai ser um triácido. Se tiver 4 hidrogênios ionizáveis, vai ser um tetrácido. Tá? Nós temos aqui exemplo. O HCl é um monoácido, o H2S é um diácido, o HCN é um monoácido, o HClO4 é um monoácido, o H2SO4 é um diácido, o HNO3 é um monoácido,
O H3PO4 é um triácido, tá? E aí nós temos aqui, pessoal, duas exceções, ok? O H3B, o H3PO3, tem 3 hidrogênios, mas só 2 são ionizáveis, é um diácido. O H3PO2 tem 3 hidrogênios, mas só um é ionizável, é um monoácido, tá? Aqui tem um ácido carbônico, H2CO3, que é um diácido, tem 2 hidrogênios ionizáveis. Franklin, como é que eu sei quantos hidrogênios ionizáveis tem num oxiácido? Bom, se você tiver a fórmula estrutural, que é o caso que nós temos aqui, os hidrogênios ionizáveis nos oxiácidos são aqueles ligados diretamente ao oxigênio. Repito, nos oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis, eles devem estar ligados diretamente aos oxigênios, obrigatoriamente, tá, pessoal? Grau de ionização. O grau de ionização também, pessoal, ele é utilizado para determinar a força dos ácidos. O número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas ou totais, como vocês queiram chamar, se eu pegar essa razão, moléculas ionizadas sobre moléculas dissolvidas, eu acho o grau de ionização. Esse grau de ionização multiplicado por 100%, ele vai me dar o grau de ionização em porcentagem. Essa porcentagem vai ser utilizada para determinar a força dos ácidos. Tá aí, ó. Ácidos fortes, grau de ionização maior ou igual a 50%. Ácidos semifortes ou moderado, grau de ionização maior do que 5, menor do que 50%. Ácidos fracos, grau de ionização menor ou igual a 5%. Vocês têm aí um exemplo. De cada 100 moléculas do ácido clorídrico, 92 moléculas sofrem ionização. Então, se eu pegar 92 e dividir por 100, ou seja, se eu pegar as moléculas dissolvidas, as moléculas ionizadas, dividir pelas moléculas dissolvidas, eu vou calcular o grau de ionização. Se eu pegar esse grau e multiplicar por 100%, eu transformo ele em porcentagem. Então, 92 sobre 100 dá 0,92. 0,92 vezes 100 dá 92%. Isso aí é um ácido extremamente forte. O HCl é um ácido extremamente forte, tá? Franklin, não tenho como calcular o grau de ionização. O que é que eu faço para determinar a força? Tem duas tabelinhas, tá? Para os hidrácidos, o HCl, o HBr e o HI são os hidrácidos fortes. O HF é o hidrácido semiforte ou moderado. E o H2S e o HCN são os hidrácidos fracos. Nos oxiácidos, vocês vão ter que pegar o número de oxigênios e subtrair do número de hidrogênios ionizáveis. Nos oxiácidos, vocês vão calcular essa diferença. Essa diferença pode ser 3 ou 2, são oxiácidos fortes, pode ser 1, oxiácidos semifortes ou moderados, e pode ser 0, oxiácidos fracos. Tá aí os exemplos. O HBrO4, o ácido perbrômico, ele é um ácido forte, é um oxiácido forte. O H2SO4 também é um oxiácido forte. O H3PO4 e o HNO2 são oxiácidos moderados ou semifortes. O HClO, que é o ácido hipocloroso, e o H4SO4, que é o ácido sílico, são oxiácidos fracos, porque o número de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis dá 0, tá, pessoal? Temos aqui uma exceção, na verdade, duas exceções, tá, pessoal? Duas exceções. O H2CO3, a diferença entre oxigênio e hidrogênio dá 1. O ácido carbônico deveria ser moderado, mas ele é considerado um ácido fraco, por quê? Porque é mais fácil ele sofrer decomposição do que sofrer ionização. O ácido orgânico, no caso o ácido acético, que está presente no vinagre, a diferença entre oxigênio e hidrogênio também vai dar 1. Como, Franklin? São 2 oxigênios menos um hidrogênio ionizável. Por quê? Porque eu tenho um hidrogênio ligado a oxigênio. Então, ele é o ionizável. Lembrando, isso aqui é um oxiácido, tá, pessoal? A diferença vai dar 1. Deveria ser um ácido moderado,
mas o grau de ionização dele é de 1,3%. Então, é menor do que 5%. Se é menor do que 5%, se é menor ou igual a 5%, você está diante de um ácido fraco. Então, o ácido orgânico, que é o ácido presente no vinagre, o ácido acético, ele é um ácido fraco, tá? Uma outra propriedade, ou uma outra maneira, uma outra classificação, é quanto à volatilidade. Tem ácidos que têm facilidade em mudar de estado físico, do líquido para o gasoso, e tem aqueles que têm dificuldade. Os que têm facilidade são ácidos voláteis. HF, HCl, HCN, H2S, HNO3, tá? Os que têm dificuldade, que são os ácidos fixos, o H2SO4, o H3PO4, tá, pessoal? Então, existem ácidos voláteis e ácidos fixos. Os voláteis mudam de estado físico com facilidade, os fixos têm dificuldade para mudar de estado físico. Lembrando, geralmente do estado líquido para o gasoso, tá? Os ácidos, eles podem reagir com os metais, e quando reagirem com metais vão produzir gás hidrogênio, isso é a principal característica. Ácidos reagindo com metal vão produzir gás hidrogênio, tá? Nós temos aqui o exemplo do zinco reagindo com o ácido clorídrico. Nós temos a formação de gás hidrogênio, que é o H2, tá? A molécula do gás hidrogênio. Também podem reagir com bicarbonatos e carbonatos. Carbonatos tem que ter o grupo CO3, bicarbonatos tem que ter o grupo HCO3 na estrutura, na fórmula molecular, tá? Por exemplo, nós temos aqui o carbonato de cálcio, reagindo com duas moléculas do ácido clorídrico, nós vamos ter a formação de um sal, que no caso aqui é o cloreto de cálcio, água e gás carbônico. Se reagir com bicarbonato, nós também vamos ter formação de sal, água e também de gás carbônico, tá? Então, os ácidos, eles podem reagir tanto com os carbonatos como também com os bicarbonatos, ok? Eles podem sofrer a ação ou provocar a ação sobre os indicadores. O que são indicadores? Substâncias que mudam de cor em função do meio ácido ou básico. Fenolftaleína, papel de tornassol, suco de repolho roxo, chamate-leão, são substâncias que mudam de cor dependendo do meio. Se o meio é ácido, vai ter uma cor. Se o meio é básico, vai ter outra cor, tá? Então, essa substância nós chamamos de indicadores de ácido e base, ok? Principais ácidos. O fluorídrico, guardado em recipiente de plástico, porque é o único ácido que corrói o vidro. Então, se vocês encontrarem letreiros em vidros, esses letreiros foram feitos à base de ácido fluorídrico. O clorídrico auxilia na digestão alimentar, pode ser utilizado na limpeza de metais, pode ser utilizado também para desentupir tubulação, tá? Principalmente de banheiro. No comércio, nós compramos o ácido clorídrico com o nome de ácido muriático, ok, pessoal? Então, o ácido clorídrico é conhecido comercialmente como ácido muriático. O ácido sulfídrico, tá? Ele é um gás venenoso, tá? Para a humanidade, para o ser humano. Ele é a base de enxofre e ele é o principal, ele, na verdade, ele dá o cheiro do ovo podre. Então, quando o ovo está podre, quando a matéria orgânica está em putrefação, tá? Uma substância orgânica, o cheiro característico é de podre. No caso do ovo podre, o cheiro é do ácido sulfídrico, ok? Ele é liberado. O cianídrico, conhecido como gás da morte, utilizado em alguns estados americanos que ainda adotam pena de morte. Ele é encontrado nas folhas da mandioca. A gente não pode ingerir, mas outros animais, como o gado, podem ingerir a folha da mandioca sem nenhum problema. Nós, seres humanos, não podemos ingerir, ok? Então, isso é o HCN. O ácido carbônico, ele está presente nos refrigerantes, ele também está presente na água com gás, tá? Ele é responsável pelas chuvas ácidas. É um dos ácidos responsável pelas chuvas ácidas, o ácido carbônico.
O fosfórico, acidulantes do tipo, de refrigerantes do tipo Coca-Cola, também é acidulantes dos refrigerantes à base de cola, tá? Então, ele é responsável pelo enfraquecimento dos óxidos, então ele causa a osteoporose, ok? Então, é um ácido que está presente nos refrigerantes. Então, como a gente tem, o ser humano tem o hábito de ingerir refrigerante, então provavelmente, futuramente, pode acontecer do enfraquecimento dos ossos. Isso é o ácido fosfórico. O ácido acético, presente no vinagre, é o ácido mais utilizado pela humanidade, ok? Então, no vinagre, ele está de 3 a 7%. Lembrando que o vinagre é uma solução aquosa, é uma mistura homogênea, tá, pessoal? É uma mistura homogênea. Vamos falar um pouquinho das bases, ou também conhecido como hidróxidos. Então, Arrhenius também definiu as bases, né? São compostos iônicos que em solução aquosa se dissociam, elas vão liberar um íon negativo, que esse íon negativo sempre vai ser o grupo OH-, chamado hidroxila. Uma das características é o sabor adstringente, deixar a boca seca, os lábios presos, preguentos, tá? Então, isso é característico das bases. Ah, Franklin, eu queria uma base, uma fruta que fosse básica, banana verde, jaca, caju. A sua boca fica sem saliva quando você come essas frutas. Então, isso é característico das bases. O sabor aí é chamado sabor adstringente, tá, pessoal? Nomenclatura das bases, como é que você vai dar o nome? A regra geral, hidróxido, preposição de, e o nome do cátion. Hidróxido, preposição de, o nome do cátion. Por exemplo, NaOH, isso é o hidróxido de sódio. CaOH2, isso é o hidróxido de cálcio. AlOH3, isso é o hidróxido de alumínio, tá? Então, a regra geral é essa. Alguns elementos metálicos têm mais de uma carga. Por exemplo, o ferro. O ferro pode ter carga mais 2 ou mais 3. Nesse caso, nós vamos colocar essa carga do ferro em algarismo romano. Ou, para maior carga, nós vamos colocar a terminação ico. Para menor carga, a terminação oso. Vocês estão vendo aqui embaixo, no slide, um exemplo. O FeOH2 é o hidróxido de ferro 2, ou conhecido como hidróxido ferroso. O FeOH3 é o hidróxido de ferro 3, em algarismo romano, ou hidróxido férrico. E aí, pessoal, não só são esses elementos, tá? Tem o ouro, tem o níquel, tem o cobre, tem o cromo, tem o chumbo, tem o estânio, tem o manganês, tem, quem mais, Franklin? Tem o cobalto, tá? São metais que têm mais de uma carga. E aí, se aparecer esses metais, lembrem-se, essa carga tem que ser colocada em algarismo romano, tá? Classificação das bases. Como é que vocês vão classificar? Também tem alguns critérios, tá? Não são muitos critérios. Um dos critérios, número de hidroxilas. Nós temos bases com 1, 2, 3 e 4 hidroxilas. Nós vamos ter monobase, dibases, tribases e tetrabase. Aqui não tem exceção, pessoal. As bases com 1 hidroxila, todas são monobases. As bases com 2 hidroxilas, todas vão ser dibases. As bases com 3 hidroxilas, todas vão ser tribases. E as bases com 4 hidroxilas, todas vão ser tetrabases. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui o PbOH4. Eu vou dar o nome dessa base. Isso aqui é o hidróxido de chumbo 4, em algarismo romano. Franklin, por que é o hidróxido de chumbo 4? Porque existe o hidróxido de chumbo 2, que é o PbOH2. O chumbo pode ter carga mais 2 ou mais 4. Então, ele pode formar duas bases diferentes. O PbOH2, hidróxido de chumbo 2 em algarismo romano, ou hidróxido plumboso, e o PbOH4, o hidróxido de chumbo 4 em algarismo romano, ou hidróxido plúmbico, tá? Outra maneira, outro critério de classificação das bases é quanto à solubilidade em água. Existem bases solúveis, que são as bases dos metais alcalinos. Existem bases
pouco solúveis, que são as bases dos metais alcalinos terrosos, e existem bases praticamente insolúveis, que são as demais. Solúveis, bases da família 1A, pouco solúveis, bases da família 2A, praticamente insolúveis, bases formadas por metais que não sejam metais alcalinos e não sejam metais alcalinos terrosos, ok? O NH4OH, tá, que é o hidróxido de amônio, e o MgOH2, por apresentarem solubilidade muito pequena, são considerados bases praticamente insolúveis. Nós temos aqui o BeOH2. O BeOH2 junto com o MgOH2 são bases praticamente insolúveis, tá? O NH4OH, essa base é uma base solúvel em água. O hidróxido de amônio, tá, é uma base solúvel em água. Força ou grau de dissociação. Você vai usar a mesma fórmula que você usou para o grau de ionização. ND, que agora é número de moléculas dissociadas, dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Tá? Então, para você determinar a força das bases. Não tem bases semifortes ou moderadas. Ou as bases são fortes ou elas são fracas. As bases fortes, o grau de dissociação, ele é maior do que 50%. As bases fracas, o grau de dissociação é menor do que 50%. Quem são as bases fortes? As bases dos metais alcalinos e as bases dos metais alcalinos terrosos. Quem são as bases fracas? As demais bases. Tá? Bases fortes, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Bases fracas, as demais, incluindo o NH4OH, o hidróxido de amônio. Principais características, propriedades, tá? Também agem sobre os indicadores. Nós falamos lá, quando a gente falou dos ácidos, os indicadores mudam de cor dependendo do meio, ou seja, muda de cor se o meio for ácido ou se o meio for básico. Então, as bases também, elas agem sobre os indicadores, tá? Podem reagir com ácido. Nesse caso, nós vamos ter uma reação de neutralização, ok? Então, nesse caso, essa reação de neutralização, ela vai acontecer entre um ácido e uma base. Nós vamos ter a formação de sal e água, ok, pessoal? Vocês estão vendo aqui em cima o comportamento dos ácidos da base diante de alguns indicadores. Por exemplo, o papel de tornassol fica rosa no ácido e azul na base. A fenolftalina fica incolor no ácido, vermelho na base. O alaranjado de metila, vermelho no ácido, amarelo na base. O azul de bromotimol, amarelo no ácido, azul na base. Então, nós estamos vendo aqui que os indicadores, eles mudam de cor de acordo com o meio, tá? Então, ao reagir uma base com um ácido ou vice-versa, a reação vai ser chamada de neutralização, ela vai ser classificada como neutralização. Nós vamos ter formação de sal e formação de água, tá, pessoal? Principais bases e suas aplicações. O hidróxido de sódio, comercialmente conhecido como soda cáustica, tá? É o nome comercial. Você não compra com o nome de hidróxido de sódio, você compra com o nome de soda cáustica, ok? Ele pode ser utilizado para limpeza de metais, pode ser utilizado para desentupir tubulação, pode e é utilizado na fabricação de sabão, tá? Então, ele pode ser utilizado na fabricação de sabão. E aí, no caso, o sabão tem que ser sabão duro, tá, pessoal? Obrigatoriamente, sabão duro. O hidróxido de cálcio, em solução aquosa, forma o que nós conhecemos com o nome de cal hidratada, que serve para caiar a parede, para pintar a parede, tá? A chamada água de cal, leite de cal, aí depende muito de quem... cal extinta, cal apagada, aí vai, cal hidratada, tá? Então, essa solução aí, ela tem vários nomes, ok? Serve para caiar a parede. Então, para pintar a parede de branco. Então, o cal é hidróxido de cálcio dissolvido em água, tá? E lembrando, é uma substância
que é uma substância pouco solúvel na água. Toda vida que o pintor ele vai caiar a parede, ele precisa estar mexendo essa solução, essa mistura, tá? Solução não, essa mistura. Então tá aqui, é utilizado nas pinturas a cal, caiação e na preparação da argamassa, tá? O hidroximagnésio é um antiácido estomacal, é um laxante e ele é prescrito para adultos, tá? Então, ele é o princípio ativo do leite de magnésia. Pronto, pessoal, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre os sais. Desde já agradeço, tá? Quem for assistir essa aula, que vocês possam se inscrever no canal, deixar o like de vocês, compartilhar com os colegas de vocês, para que mais pessoas tenham acesso a essa videoaula, tá? E aí, como eu disse, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os sais e vamos falar sobre os óxidos.